Talvez a gente ache que quase todas as variações do Bitcoin seja algo muito aleatório, sem fundamento ou algo subjetivo. Mas se eu falasse para você que existem sim pontos que acabam influenciando na queda ou então na alta do preço da moeda mais querida do mundo. Então, se você ficou interessado em saber um pouco mais sobre o que acontece nas variações do preço do Bitcoin, fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou mostrar para você. E antes de mais nada também não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e também de se inscrever no canal. Vamos para o vídeo. Alguns analistas falam que o Bitcoin é algo muito blindado em si com coisas que acontecem no mercado. E tem pessoas que falam até que ele acaba sendo um hedge contra a inflação, ou então uma moeda que acaba se protegendo contra as variações que acontecem no mundo todo. Mas se a gente for parar para analisar, grandes sites de finanças ou até analistas renomeados falam que o Bitcoin não é algo assim muito blindado contra as coisas externas do mercado, que tem sim uma certa influência. Isso acontece porque diversas coisas em si afetam o preço do Bitcoin, mas não só coisas do mercado, mas também coisas fora dele, como finanças tradicionais ou até legislações ou regulações com a criptomoeda. E tem também um ponto das redes sociais, que eu seria muito ignorante se eu falasse para você que hoje em dia as redes sociais não têm uma certa influência no preço de alguns ativos no mercado. E justamente como eu estou falando sobre o mercado, vamos logo começar falando sobre eventos que acontecem no mercado. A gente tem que prestar atenção que logo de início, que quando alguns preços de ações ou então nos mercados globais acabam caindo, o Bitcoin também acaba caindo de alguma forma. Se a gente for parar para analisar, logo no início de março, quando o coronavírus começou a assustar os mercados, o Bitcoin também acabou caindo lá para metade de março, o Bitcoin chegou a despencar em torno de 57%, chegando em torno de 3.800 dólares. E logo em seguida, assim como os ativos de ações e também de outros mercados acabaram se corrigindo e fortalecendo, o Bitcoin não ficou por fora. Também se fortaleceu e voltou mais forte do que nunca. Segundo alguns analistas, falam que isso aconteceu por diversas questões, mas uma delas em si é porque as pessoas buscaram outra forma de se proteger contra tanto a inflação quanto também coisas que iam acontecendo em alguns países, como por exemplo o que acontece na Argentina, em que o povo argentino foi impedido de comprar dólar até um certo ponto. Já com as criptomoedas, isso acaba sendo diferente, porque o Bitcoin, por exemplo, é algo descentralizado, o governo não tem controle sobre a criptomoeda, e quando tem uma certa alta procura a um ativo como esse que já é escasso, é básico em que o preço acabe elevando. Justamente é algo que a gente vê muito na questão de oferta e demanda de algum produto. O Bitcoin também já reagiu a outros choques do mercado. A criptomoeda chegou a cair quase 7% já no final de 2021, do ano passado. Por exemplo, quando alguns analistas achavam que a gigante imobiliária chinesa Evergrande ia passar prestes a um colapso. Mas o que parece é que o governo chinês acabou assumindo uma parte de uma dívida que eles estavam devendo e tudo, e as coisas entraram no eixo de novo. Mas isso estava causando uma certa incerteza no mercado todo, porque tem pessoas que falaram que poderia ser algo igual como aconteceu na crise do subprime em 2008. Então por aí a gente já viu que o negócio era muito sério, né? E junto disso, eu tenho logo que falar que é impossível listar aqui todos os choques econômicos que acabaram afetando tanto no preço do Bitcoin na alta e na baixa. Mas até certo ponto a gente já sabe que algumas coisas em si acabam influenciando na moeda tão querida no mundo. Como vem justamente acontecendo atualmente entre o conflito Rússia e Ucrânia. O Bitcoin logo no início da guerra começou caindo muito porque havia uma certa incerteza em si, e também tanto a Ucrânia quanto a Rússia eram grandes mineradores da criptomoeda, e também no todo o mercado global acabou sofrendo justamente porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e também acaba exportando muito na questão de insumos naturais já com a Ucrânia. Então tudo isso acabou afetando no preço de um todo. Outro ponto que acaba influenciando de maneira séria no Bitcoin é justamente regulações internacionais, porque isso acaba determinando qual mercado em si pode acabar negociando a criptomoeda, ou então o que os mineradores podem fazer em certo país. Embora países como o Reino Unido e também Índia tenham uma certa influência sobre o Bitcoin, países que acabam se destacando nisso é justamente Estados Unidos e China. Por exemplo, o tombo que aconteceu com o Bitcoin em 2021, quando chegou a valer em torno de 65 mil dólares, derreteu até chegar a 35 mil dólares. Isso tudo porque a China acabou impedindo a mineração da criptomoeda no país. Já nos Estados Unidos, o Bitcoin acaba reagindo às notícias de agências reguladoras, como em 2021, quando um projeto de lei bipartidária do Joe Biden acabou afetando no preço do Bitcoin. Isso porque ele acabou apresentando
apresentando dificuldades às carteiras descentralizadas que tinham no país, e também acabou obrigando que as corretoras começassem a coletar dados de impostos, que até então era algo que elas não pediam. Em si, o Bitcoin ele tem uma particularidade em si, porque ele é algo que não demanda muito de dados nem nada disso. A galera da criptomoeda em si fala que as criptomoedas são algo que a gente já acaba saindo do natural em si, mas nem todo o cenário acaba sendo negativo para a criptomoeda. A criptomoeda também reage a pontos positivos que acontecem no mercado, como no ano passado, que teve um boom de ETFs com exposição a criptomoedas, e também grandes IPOs, como por exemplo o da Coinbase, que foi um dos maiores IPOs que já teve nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, ETFs com exposição a criptomoeda reagiram muito bem. Outro ponto também tem a ver com, já no caso de finanças tradicionais, quando um grande banco acaba negociando a criptomoeda ou então começa a oferecer a seus clientes. Isso porque o Bitcoin acaba quebrando uma barreira e começa a ser uma moeda comum no mercado, digamos assim, em que diversas pessoas acabam adotando ela na sua carteira. E já que a gente está falando de banco também, tenho que falar para você que o Bitcoin reage de forma positiva quando grandes instituições acabam também adotando a criptomoeda como uma forma de caixa. Por exemplo, o que aconteceu quando a Tesla adotou o Bitcoin como uma estratégia de caixa, comprou alguns bilhões de Bitcoins e tudo, e o Bitcoin disparou no preço, porque já que o Elon Musk, dono da Tesla, um cara super inteligente, acabou investindo na criptomoeda, porque eu, que sou menos inteligente, não sou bilionário, não construí uma empresa como aquela, também não vou acabar investindo na criptomoeda. Mas nem todo o cenário com o Elon Musk acaba sendo muito positivo, porque acabou despecando em torno de quase 30 trilhões de dólares na exposição no mercado do Bitcoin, quando o Elon Musk acabou falando que ia deixar de aceitar a criptomoeda como uma forma de pagamento, quando ele acabou dizendo que o Bitcoin causava impactos no meio ambiente. E já que a gente está falando de Elon Musk e tudo, a gente tem que lembrar que quando ele colocou na bio do seu Twitter só o hashtag Bitcoin e tudo, aquilo acabou virando um fuzuê no mercado. Tanto que a criptomoeda em si acabou aumentando em torno de 20%, porque as pessoas começaram a achar que o Elon Musk ia começar a investir na criptomoeda. E logo em seguida, depois de alguns dias, o Elon Musk acabou noticiando que ele tinha sim investindo na criptomoeda. E isso sim tem um ponto que eu já havia falado anteriormente sobre a questão da influência nas redes sociais. Isso porque grandes CEOs de empresas em si têm um certo impacto no preço do Bitcoin. Se eu digo assim que o Elon Musk começa a dizer que a criptomoeda do Bitcoin, como ele já havia falado da Dogecoin, por exemplo, era algo revolucionário e tudo, com certeza outras pessoas também vão querer adotar a criptomoeda na sua carteira de investimentos. Então isso mostra que hoje as redes sociais é muito usada também por alguns analistas como uma forma de achar como é que estão os preços, o que as pessoas estão achando de algum ativo em si. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os pontos que eu acabei ressaltando aqui e tudo, e que em si o Bitcoin tem uma certa relação com o que acontece no mercado, mas é aquela frase que o Nassim Taleb fala em um livro e também o Bruno Perini repete muito: correlação não é casualidade, né? Então tem outros fatores que acabam influenciando assim também sobre o preço da criptomoeda. Não se esqueça de curtir o vídeo também e também de se inscrever no canal. Comenta aí embaixo o que você quer ver aqui no canal, ou então o que você achou do vídeo e assim por diante. Até mais!